Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 24 de abril. Nós celebramos o segundo domingo da Páscoa. E eu me alegro imensamente de entrar em contato com você aqui por meio do nosso canal no YouTube, mas também por meio da Rádio Maria. Juntos nós vamos meditar a Santa Palavra de Deus, o Evangelho desse domingo, e também vamos orar, iluminados pela Sagrada Escritura. O texto do Evangelho de hoje é de João 20, de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, durante toda esta semana passada, nós lemos os textos das aparições do Cristo ressuscitado aos seus discípulos. Na segunda-feira, dia 18, a aparição às mulheres, no Evangelho de Mateus. Na terça-feira, 19, a aparição a Maria Madalena, no Evangelho de João 20. Na quarta-feira, dia 20, a aparição aos discípulos de Emaús, em Lucas 24. Na quinta-feira, dia 21, a aparição aos 11 e aos discípulos de Emaús, ainda em Lucas 24. Na sexta-feira, 22, a aparição aos 7 apóstolos no mar de Tiberíades, João 21. Ontem, 3 aparições como sumários e o mandato missionário universal, a partir de Marcos 16, de 9 a 15. E hoje, a aparição a 10 apóstolos e depois com Tomé aos 11. Nós celebramos hoje também, neste segundo domingo da Páscoa, o chamado Domingo da Misericórdia. No ano 2000, o Papa São João Paulo II instituiu neste domingo o Domingo da Divina Misericórdia. O Papa quis chamar a atenção da Igreja para um dado fundamental da revelação bíblica
e praticamente síntese de toda a teologia cristã. Deus é misericórdia. Este é um elemento central no texto do Santo Evangelho, exatamente porque Jesus estabelece o perdão como regra fundamental da vida cristã. Mas demos uma olhada agora no texto mesmo do Santo Evangelho. Os discípulos estão trancados, as portas estão fechadas, eles têm medo dos judeus. Está terminando o primeiro dia, ao anoitecer. O primeiro dia é o tempo cairológico da nova criação. As portas estão fechadas, os apóstolos medrosos, trancados e com medo, e Jesus entra e se coloca no meio deles. Aqui já percebemos, há um elemento de continuidade com Jesus histórico, o Cristo crucificado, mas há um elemento de descontinuidade, porque Jesus entra sem bater à porta, Jesus atravessa paredes e portas, coloca-se no meio dos apóstolos, sem entrar de modo natural pela porta daquela residência. E Jesus faz a saudação pascal por excelência. É o primeiro grande dom da Páscoa, a paz. A paz esteja convosco. É o primeiro dom que Jesus oferece à sua igreja. Em seguida, Jesus mostra aos apóstolos as mãos e o lado. É um modo de dizer que o ressuscitado é o crucificado. Há, de algum modo, uma relação de continuidade, apesar de o ressuscitado ter um corpo glorificado, de outra natureza completamente diferente. Os discípulos se alegram por verem o Senhor, e novamente Jesus oferece a paz como dom pascal. Mas aqui no versículo 21, ele acrescenta um dado fundamental, a missão. Como o Pai me enviou, diz Jesus, eu também vos envio. Em seguida, Jesus dá o conteúdo dessa missão. O conteúdo primeiro da missão é receber o Espírito Santo. Só pode ser missionário na messe do Senhor Jesus quem recebe a plenitude do dom do Espírito e age conforme o Espírito de Jesus. Mas para quê? Para que Jesus oferece o seu Espírito aos apóstolos? Para que sejamos instrumentos do perdão. A quem perdoarmos os pecados, estes pecados serão perdoados. A quem não os perdoardes, diz Jesus, eles lhes serão retidos. Este é um elemento técnico, inclusive do direito judaico. Não vamos entrar no mérito da interpretação desta frase final. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Gostaria de tomar somente a primeira parte da frase. A grande missão para a qual Jesus nos envia é a missão da reconciliação e do perdão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Os apóstolos se tornam instrumentos, mediação de reconciliação e perdão. Temos então dois dons fundamentais da Páscoa: a paz de Cristo e o dom do Espírito Santo, para que a igreja, na força e na luz do Espírito, se torne verdadeiramente uma comunidade missionária. Nos versículos 24 a 29, os discípulos comunicam a Tomé, que não está presente nesta primeira aparição, eles comunicam que eles 10 viram o Senhor. Tomé então salta e logo rebate. Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Olha que interessante. Qual é a grande dificuldade de Tomé? É a mediação da igreja. Tomé não consegue acreditar no relato feito pelos seus irmãos. Como Tomé não estava com os 10,
e são os outros 10 apóstolos que narram como aconteceu a aparição, Tomé não consegue acreditar. Ele não consegue compreender a missão e a mediação da comunidade eclesial, da igreja. Mas, 8 dias depois, Tomé está junto com os 10, portanto os 11 estão reunidos em casa, continuam ainda com portas fechadas, apesar de terem visto o Senhor, continuam de portas fechadas com medo. Percebam que o processo da fé, o processo de maturação, o processo de abertura, o processo missionário, o processo de superação do medo, não é algo simples. Jesus já havia aparecido. Mesmo assim, os discípulos continuam a portas fechadas. Mais uma vez, Jesus entra e deseja, pela terceira vez, a paz. O Shalom de Deus, desejado à comunidade apostólica 3 vezes, é um símbolo forte desse dom que Deus nos oferece. Jesus então provoca Tomé com caridade, mas com muita liberdade. Jesus diz: põe, Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca aqui no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Falta de fé e falta de confiança na mediação eclesial são 2 elementos fundamentais das dificuldades de Tomé. Falta de fé em Cristo Jesus, esse é o primeiro elemento. É um problema de ordem cristológica. Tomé não consegue acreditar plenamente no ressuscitado, que é o crucificado. O segundo elemento é: Tomé não acredita na mediação dos outros 10, seus irmãos companheiros do grupo dos apóstolos. Dificuldade de acreditar na mediação da igreja, dificuldade de acreditar no Messias crucificado e ressuscitado. Mas, no versículo 28, nós temos a grande síntese de fé elaborada por Tomé, uma das mais bonitas do Novo Testamento. Meu Senhor e meu Deus. Nessa profissão de fé há 2 elementos. Primeiro, Tomé professa Jesus como Kyrios. O Kyrios, o Senhor, era o imperador romano. Agora é o Messias crucificado e ressuscitado. Mas Tomé também o professa plenamente Deus. Meu Senhor e meu Deus. Jesus, Filho de Deus e Kyrios. Aqui está a grande síntese da cristologia alta do Evangelho de João. Senhor e Deus. Kyrios e Deus. Elementos fundamentais da cristologia joanina. Como é próprio do Evangelho de João, há também uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. João, de certo modo, prepara as suas comunidades, as comunidades joaninas do final do 1º século. Elas não viram Cristo, não conviveram com Cristo. É uma geração posterior à geração apostólica. Não conviveram com Cristo, não o ouviram, não presenciaram as grandes ações realizadas pelo Senhor. É por isso que estas novas gerações serão bem-aventuradas se de fato acreditarem sem terem visto. O texto se conclui com o objetivo do livro que João escreveu. O objetivo deste evangelho é alimentar, por meio de sinais, a fé daqueles que não viram, mas mesmo assim precisam crer. E quem acreditar no Senhor Jesus crucificado e ressuscitado, possui vida e vida em plenitude. Podemos então sintetizar e dizer: o Senhor ressuscitado comunicou aos discípulos o seu Espírito e o poder de perdoar os pecados. A paz, o Shalom de Deus, o dom do Espírito Santo, o mandato missionário, aqui está a grande síntese dos dons que Jesus nos oferece. Perdão dos pecados, plena reconciliação e Shalom de Deus é o presente de Jesus à igreja. Segundo elemento importante é a experiência da presença do ressuscitado. Ao mesmo tempo, a responsabilidade nossa, da igreja,
em vista daqueles que vão crer sem terem visto. Finalmente, o objetivo do Evangelho de João: alimentar a fé por meio dos muitos sinais que João narra, para que outros que ainda virão cheguem a professar a fé no Senhor Jesus. Aqueles que não viram, mas acreditarão, estes terão vida e vida em plenitude. Um abraço a você, meu irmão. Um abraço a você, minha irmã. Deus os abençoe e os guarde. Que as dificuldades de Tomé em acreditar na mediação da igreja e no Messias crucificado e ressuscitado, estas dificuldades sejam superadas também em nós e cheguemos à profissão da fé mais bonita do Novo Testamento: meu Senhor e meu Deus. Desenvolvamos a misericórdia, assim como Deus é misericordioso. E Deus nos dê a graça da fé. Não sejamos incrédulos, e assim teremos vida nova em Cristo Jesus, em Deus, na força e na luz do Espírito. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.